Graça e paz, igreja, por divina graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui na casa dele mais uma vez para prestarmos um culto de louvor, de adoração e estudo da palavra de Deus. Vamos dar início ao culto desta noite cantando o hino 190 do cantor cristão Para Salvar-te. Veio Jesus a este mundo, veio para buscar-te a ti. Foi rejeitado por gente hostil para salvar-te a ti. Glórias ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou. Tudo ele fez porque te amou, para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. O teu castigo Jesus levou para salvar-te a ti. Tudo na cruz ele consumou para remir-te a ti. Quem dentre os homens compreendeu todas as dores que sofreu, a condição em que morreu para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Tudo isso Deus fez favor para salvar-te a ti. Chama-te agora com terno amor para perdoar-te a ti. Deve chegar em contrição, tendo certeza do perdão. Cristo te estende a sua mão para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Oh, que alegria, que gozo e paz, ter salvação de Deus. É nova vida que satisfaz, alma que busca os céus. Livre das culpas do pecar, longe da dor e do chorar. De gozar a redenção de Deus. Glória, glória,
temos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, vamos cantar nos céus. Vamos orar. Santo e eterno Deus e Pai, eu quero agradecer-te porque em mais um dia, no meu viver, o Senhor Deus se compadeceu de mim. Olhou para mim, teve misericórdia de mim, perdoou os meus pecados, iluminou-me com o teu Santo Espírito e me trouxe, Senhor Deus, mais uma vez à tua casa para prestar-te culto junto aos teus servos que aqui vieram e também para todos aqueles, ó Pai Celestial, que irão nos ouvir através das mídias sociais, da nossa rádio, no YouTube e também, Senhor Deus, no Facebook, as pessoas ouvindo e compartilhando a tua palavra e a tua mensagem, esta nova série Só o Senhor é Deus. Quero agradecer-te porque por nós mesmos não teríamos condições de chegarmos até aqui, mas o Santo Espírito do Senhor que habita em nós nos dá força para continuarmos na jornada e não desistirmos. Ajuda-nos, guarda-nos, livra-nos do maligno. Esta é a oração que faço no santo e eterno nome de Jesus. Amém. Amém. Hino 14, o Deus de Abraão. Ao Deus de Abraão louvor, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai de amor. Augusto Deus Jeová, que terra e céu criou. A minha alma ao nome abençoará, o grande eu sou. De Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai pousar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu lucro, e Deus por meu que andou e prometeu. E a Deus Senhor, seu infinito amor, feliz em todo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas eu vivo, e na eterna salvação do meu Jesus. Meu Deus por si jurou, e nele confiei, e para o céu que preparou eu verei. Seu rosto eu ver, fiado em seu amor, e eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Oh, glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se. Oh, amados do Senhor, como já dito na oração, nosso tema desta nova série de mensagens é Só o Senhor
é Deus. 2. E nós falaremos nesta noite sobre o tema Deus, somente Deus. O nosso texto áudio desta série de mensagens intitulada Só o Senhor é Deus está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35, que está escrito: A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nem outro há senão Ele. Só o Senhor é Deus. Amados do Senhor Jesus Cristo, queria vos dizer algo que já é sabido por vós, que Deus é o personagem principal do universo. Sem Deus, não haveria universo. Então, o universo só existe porque Deus existe. E aí há uma linha teológica que diz que existência é tudo aquilo que passa a ser físico. Deus existe por si só. E Deus é Espírito. Então, quando a Bíblia fala que Deus é Espírito, e importa que todos os que o adorem em Espírito e em verdade, é porque a existência de Deus é real. O mundo visível e invisível na Bíblia Sagrada é Deus. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, está escrito. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Como falado no domingo próximo passado, há cerca de 300 milhões de divindades no mundo. E as pessoas, elas não se atinam para o fato de que só o Senhor é Deus. O personagem principal é Deus e o maior mandamento bíblico é amar a Deus sobre todas as coisas. Em Mateus capítulo 22, de 37 a 38, está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Marcos, capítulo 10, versículo 37. Marcos, capítulo 10, versículo 37. Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Lá em Lucas 14, 26, há uma outra menção bíblica acerca dele. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãs, e irmãos, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amados do Senhor Jesus Cristo, como amar a Deus sobre todas as coisas é o maior mandamento e também o maior
dos privilégios que a humanidade pode ter. Conhecer a Deus, amados de Jesus Cristo, por meio da proclamação dos céus, é uma das formas de conhecê-lo, através da proclamação do firmamento de um dia, fazendo menção a outro dia, como está escrito nos Salmos 19, 1. Salmos 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Como nós descobrimos Deus também por meio da natureza, da glória do firmamento, ele também é conhecido por intermédio da sua santa palavra, pura e transformadora, que também está nos Salmos 19, de 7 a 11. Salmos 19, de 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Amados de Jesus Cristo, como Deus se revela por intermédio da sua santa e bendita palavra, é necessário examinarmos as Escrituras, é necessário conhecermos a este Deus e termos convicção e amá-lo e servi-lo e adorá-lo e bendizê-lo e testemunhar acerca dele por intermédio da nossa vida. Ó amados do Senhor, a Bíblia ela é tremenda e ela nos ensina, ela tem tudo aquilo que o homem precisa para amar, servir, bendizer, temer, glorificar e testemunhar de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados de Jesus Cristo, Deus é perfeito e quer o aperfeiçoamento daqueles que o conhecem, o servem e o adoram. Então, Deus quer o aperfeiçoamento dos santos. Como o crente é aperfeiçoado? Pela lavagem, pela palavra. Então, o crente deve conhecer a palavra. Há pessoas que não têm como lê-la, mas podem ouvi-la. As Bíblias em áudios e em vídeos também podem ser vistas e ouvidas pelas pessoas para o aprendizado, para o temor, para sabedoria. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala acerca da natureza da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito,
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus é viva. Ela tem vida própria e dá vida para aqueles que estudam, meditam, guardam e praticam. Amados de Jesus Cristo, é triste saber que há cristãos evangélicos que não leem a palavra de Deus, que não estudam a palavra de Deus. E dentre muitos cristãos, há, não só no nosso país, mas em outros países, denominações que desprezam a Bíblia e que diz que vão buscar a palavra daquilo que o homem fala, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Oh, amados de Jesus Cristo, quando o crente lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, ele é uma fonte de luz. E ele também tem uma fonte de luz que o guia. Ao que a lâmpada é, ela viva, ela é iluminada. Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Oh, amados de Jesus Cristo, lâmpada que ilumina os pés para não tropeçar nos erros. E o principal dos erros é não conhecer a Deus por intermédio da palavra e o Deus da palavra por intermédio dela mesma. Oh, amados de Jesus Cristo, o maior testemunho de amar a Deus, esse que é único, onisciente, onipotente, tremendo e poderoso, é amar o próximo. Primeiro, a João, capítulo 4, versículo 20. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Amados de Jesus Cristo, não amar a Deus e odiar o semelhante é a falta do poder do Espírito Santo na vida do cristão nominal. Primeiro, a João, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama a seu irmão. Oh, amados de Jesus Cristo, é necessário que o conhecimento venha de Deus para que não transgridamos contra
ele e não pratiquemos o amor que é a essência dele. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pelo amor conhecido é o cristão. Mas que amor é isso? Amados de Jesus Cristo, é o amor verdadeiro, é o amor celestial, é o amor de Deus, do Deus que está em nós, na pessoa do Espírito Santo, e de que vivemos na verdade e a verdade está em nós. 1 João capítulo 2, versículo 4. 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, mentiroso, e nele não está a verdade. Ó amados do Senhor Jesus Cristo, para estarmos no centro da vontade de Deus, é necessário reconhecermos que só o Senhor é Deus. E que tudo vem de Deus, e que tudo pertence a Deus. Então, na nossa vida deve reinar Deus, através do seu Santo Espírito. Então, amados de Deus, nós amamos a Deus e a sua palavra, mas há muitas pessoas e muitos segmentos religiosos em que as pessoas, os homens, amam mais as religiões do que o próprio Deus. E há brigas de pessoas defendendo sua religião. E para sair do debate ou de deixar de ouvir, a palavra diz duas coisas: religião e política ninguém discute. Mas nós não falamos de religião, nós falamos que só o Senhor é Deus. Nós estamos falando do amor de Deus. Nós estamos falando da graça, da misericórdia, do perdão e da salvação, que é de Deus, que vem de Deus. Então, amados de Jesus Cristo, mais homens amam mais religiões do que o próprio Deus. Há pessoas que enchem a boca em dizer, eu sou batista. Puxa vida! Antes de ser batista, eu conhecia Jesus por intermédio de mensagem de pastores batistas, de membros da igreja batista, mas eles vieram me falar a respeito do Deus da palavra. Eles vieram falar aos meus pais e a palavra os convenceram de que eram pecadores e precisavam de salvação. E aí foram levados até a igreja, passaram pelo processo, pela classe de catecúmenos, desceram as águas batismais, tiveram as suas vidas mudadas e transformadas e nos ensinaram o caminho que deve andar. Qual é o caminho que deve andar? O caminho dos céus, o caminho da palavra. Então, crescemos, temos a nossa orientação bíblica por estudos bíblicos na palavra e de livros teológicos de diversos autores, mas temos a convicção de que Deus é acima da denominação batista e de todas as outras denominações. Elas têm o seu lugar e o seu valor. Mas Deus está acima de tudo. Quando mudando este logo aí, o Alex continua trabalhando muito nesse sentido para melhorar as condições até visuais nossas. Tinha um círculo em volta de um globo
Jesus Cristo é a única esperança. E o IBPC sobressaltava, disse, olha, Deus é maior, Jesus é maior. E aí ele trabalhando, saiu este logo aí. Coloca aí, Alex. Creio que as pessoas ainda não viram ele. Então, esse é o novo logo da Igreja Batista em Parque dos Camargos. Mas Jesus é Deus. A Igreja Batista, ela existe e por um determinado tempo existirá, mas Deus existe para sempre, 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 eternamente. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não devemos ter outros deuses além do próprio Deus. Então, o amor é a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, o nosso amor deve ser a Deus, que é o Criador Supremo de todas as coisas. Mateus 15, 8 e 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, terreno, humano, carnal, diabólico. Amados de Jesus Cristo, homens defendem mais estatutos e regulamentos internos denominacionais do que ao próprio Deus. Eu venho de igrejas onde em assembleias regulares ou extraordinárias, o pau quebrava. As pessoas andavam com o estatuto na mão e tinham que colocar o pastor na coleira. Não se dava para se fazer nada. As assembleias eram arenas de luta livre. Pertencia à igreja grande, em uma cidade grande, que até cadeirada na assembleia saiu. As pessoas defendendo isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Ou amados do Senhor Jesus Cristo, vamos ver o que está lá em Marcos capítulo 7, de 7 a 9. Marcos capítulo 7, de 7 a 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Amados de Jesus Cristo, a igreja deve ser dirigida e orientada pelo Espírito de Deus por intermédio da sua santa e bendita palavra. A Bíblia está acima de todo estatuto e de todo regulamento interno, e Deus está acima de tudo e de todos. Deus, somente Deus. Essa deve ser a nossa fé, a nossa crença. Homens amam mais atos e costumes do que o próprio Deus. Não pode cortar cabelo, não pode passar batom, não pode, mulher não pode falar. Marcos capítulo 7, versículo 8. Marcos capítulo 7, versículo 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Mateus capítulo 15, de 3 a 9. Eu ainda estou olhando para cima e olhando para aqui. Ele, porém, lhes respondeu:
Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Por que Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte? Até o 9, Alex. Mas vós dizeis aos homens, mandamento de homens, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são de homens. Amados do Senhor Jesus Cristo, homens amam mais tradições do que a Deus e a sua palavra. Sempre se puxa a brasa para a sua sardinha. Há denominações históricas que querem chegar de qualquer forma, custe o que custar, a JC. Nossa denominação vem de Jesus Cristo, ela vem dos apóstolos, ela vem e dá um bafafá danado. O nosso Senhor veio ao mundo buscar e salvar o que estava perdido, e dos pecadores eu era o principal. Ele teve misericórdia de mim, eu criei, ele me salvou. A palavra diz que Jesus veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. E a minha denominação não existia. A minha religião não existia. Essas questões, elas devem ser claras. Deus, somente Deus. Foi Deus e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Nós somos rebanho do Senhor, nós somos igreja de Jesus Cristo. Nós somos corpo, Cristo é o cabeça. Está além dos atos e dos costumes, está além das tradições, está além dos estatutos e regulamentos internos, por melhores que sejam, por mais elaborados que foram, que são, que é e que serão. Só o Senhor é Deus. Amados de Jesus Cristo, o conhecimento de Deus é o princípio da sabedoria. João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você conhece a Deus? Nós não podemos ver a Deus. Nem Adão chegou a vê-lo. Moisés quis vê-lo. Ele disse: se você ver a minha face, você morrerá. Ele mandou Moisés entrar em uma fenda entre duas pedras, com o rosto em terra, e a sombra do Senhor passou sobre Moisés. E quando Moisés desceu o monte, depois de 40 dias, ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés, porque a luz de Deus brilhava em o seu rosto. Então Moisés teve que usar um véu para esconder a luminosidade. Amados de Jesus Cristo, o conhecimento de Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento de Deus é prudência. Amados de Jesus Cristo, ao estudarmos esta mensagem e esta palavra, vem
forte no nosso coração o texto: vede prudentemente como andais, não como necios, não como loucos. Que tenhamos a mente transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo, que vivamos em Cristo, porque Cristo vive em nós, que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E as pessoas querem ser sábios intelectualmente diante de matérias ensinadas pelos homens e ficam doutos. Mas isso é tudo humana, isso é tudo exatas. Mas nós estamos falando de algo que transcende, de algo que é superior, de algo que é glorioso, de algo que é maravilhoso, que é conhecer a Deus, amar ao próximo, estudar a palavra, conhecer a vontade de Deus que é perfeita, que é soberana, para que a gente progrida, cresça na graça, cresça no conhecimento. É crescer, é chegar mais próximo, é abençoar mais, é proclamar mais, é testemunhar mais. Jeremias capítulo 9, 23 e 24. Jeremias capítulo 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Ó amados do Senhor Jesus Cristo, a sabedoria vem do alto. Então, amados, as pessoas, elas se exaltam em ser, em ter, em conhecer. Se alguma coisa para se gloriar é em conhecer a Deus, a sua palavra, a sua vontade e o seu amor. E viver nele. Colossenses capítulo 1, 9 e 10. Colossenses capítulo 1, 9 e 10. Mas, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Dá para entender o que é crescer? É em conhecer a Deus, em fazer as coisas para a glória de Deus, alcançando vidas. Porque a palavra de Deus fala em transbordar, frutificando aquilo que recebeu. Eu recebi a semente do Evangelho, que brotou lá no meu coração, cresceu e frutifica. E aí precisa dar cada vez mais fruto. É o Senhor da videira que poda-nos e nos faz abundar ainda mais. Segundo Tessalonicenses, ou 7 e 8. A vós outros, que sois atribulados,
alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo, os anjos do seu poder. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados de Jesus Cristo, a vingança pertence a Deus. E ele diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Ele é que retribui. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, aqui está falando acerca de julgamento, de atos, de ações, de conhecimento e prática. Porque se não estivermos no eixo, no centro da vontade de Deus, é porque nós não nos submetemos à sua vontade, ao seu poder e à sua glória, para honrarmos ao Senhor, para servi-lo com alegria, para conhecendo Ele cada vez mais, amando-o cada vez mais e amando mais ao próximo e servindo ao próximo. Então, um dia seremos julgados pelo Senhor. Portanto, se não estamos no centro da vontade de Deus, que possamos parar, pensar, refletir, nos arrependermos e pedirmos a misericórdia de Deus, o perdão de Deus e começarmos a conhecê-lo ainda mais, a obedecê-lo ainda mais, a servi-lo ainda mais. Não é dado aos homens a oportunidade de vermos a Deus. Amados, nós temos ouvido canções de cantores gospels que querem subir ao Monte Santo do Senhor e tocar a face de Deus. Nós somos limitados por Ele. Lá em Êxodo, capítulo 33, de 18 a 23, está escrito: então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui o lugar junto a mim, e tu estarás sobre a pedra. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da pedra, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. E aí, um grupo teológico que diz que Deus não existe. Como se pode ver algo inexistente? Ó amados do Senhor Jesus Cristo, Romanos capítulo 11, versículo 33. Esse texto da palavra de Deus é magnífico. Fala acerca da palavra, do conhecimento que se tem na palavra. Ó profundidade da riqueza, deixada na gaveta
Ó profundidade da riqueza deixada empoeirada na estante. Ó profundidade da riqueza que não se sabe nem onde está. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Está na palavra. Tesouros disponíveis para o teu conhecimento, para o teu progresso, para a tua sabedoria. Conheça a Deus por intermédio da palavra. Ela revelará que Deus é eterno. Deus é eterno. De eternidade em eternidade tu és Deus. Salmos 92. Salmos 92. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Judas 25 é o versículo 25, porque Judas tem um capítulo só, Alex. Judas 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Aí fala sobre a eternidade de Jesus, que é Deus. Deus sabe tudo. Jó 38, 39. Jó 38, 39. Caçarás porventura a presa para a leoura? Ou saciarás a fome dos leãozinhos? Nenhuma coisa e nem outra. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem todo o poder nos céus e na terra, no mundo visível e no mundo invisível. Salmos 100, 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Pertencemos a Deus. Somos ovelhas do Senhor, que me faz deitar em verdes pastos, que me guia por águas tranquilas, que refrigera a minha alma. Faraó conheceu a Deus, e espero que você não precise conhecer a Deus dessa forma, por dores terríveis a ele, a sua família, ao seu reino, à sua civilização, por 10 lições ou 10 experiências terríveis, porque ele duvidou de Deus. E está em Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Há formas bem mais suaves de se conhecer o Senhor. Olha o orgulho da criatura. Olha o orgulho do homem. Respondeu o Faraó a Moisés: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Cadê o Faraó? Ficou mumificado para testemunha para todas as nações. A nação acabou depois que os judeus saíram de lá, porque de lá saíram todos os despojos. Empobreceu o Egito, que lá em Cairo, nas sepulturas, habitam pessoas de tanta fome e miséria. Quem é Deus? É o mesmo. Ontem, hoje, sempre e eternamente. Que você não aprenda com lições terríveis.
E, pelo que a Bíblia fala, mesmo com 10 lições terríveis, ele ainda tentou enfrentar a Deus e perseguir o seu povo e sucumbiu nas águas do Mar Vermelho. Ó amados de Jesus Cristo, em Deus, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Em Deus está a vida. Aproxime-se de Deus. Conheça a Deus. Ouça os seus conselhos. Obedeça-o e viva. 1 João, capítulo 5, 11 e 12. Pastor, é muito texto bíblico. Amados, eu poderia fazer o melhor e maior discurso de toda a minha vida, mas se não houvesse palavra, seria vazio. Não significaria nada. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E nós temos que pregarmos a palavra. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho Jesus. 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você tem o Filho de Deus? O Verbo está nas tuas mãos, que é a palavra, que também está no teu coração. Só o Senhor é Deus. Não se dá para não ser Deus, somente Deus nas nossas vidas. Vamos orar. Amigo dileto ouvinte, que a palavra do Senhor encontre guarida no teu coração e que você possa confessar a Jesus Cristo, ainda hoje mesmo, para que sejas salvo e tenha o seu nome escrito no livro da vida. Se você não tem uma Bíblia e quer ganhar uma Bíblia, pode ver na Igreja Batista em Parque dos Camargos. Lá está o meu número de telefone. Você pode estar ligando para mim em 5511 9599 32005. E nós faremos chegar à tua mão uma Bíblia sagrada, para que conheças a Deus, para que sejas salvo por Ele, por meio da graça, através da fé que você deposita nele. Seus pecados serão perdoados, você será de Deus duas vezes, por direito de criação e por direito de redenção, e você vai procurar uma igreja onde prega a palavra de Deus. E entrando na igreja, continue fiel a Deus até a morte, porque a coroa da vida está em Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus te agradeço, porque com muitas dificuldades chegamos aqui nesta noite. Mas estamos aqui e a tua graça nos alcança a cada instante. Obrigado porque a tua misericórdia sempre nos alcança, o teu amor, o teu perdão, sempre nos envolve e nos abençoe. Louvado seja o teu nome. Eu te agradeço no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém.